Opa, meu nome é Matheus, eu sou do Clube Peretim e eu vou falar sobre The Last Dreamer, nosso jogo. Oi pessoal, antes de começar realmente a nossa apresentação, né, vamos falar aqui da categoria da Totem que estão tentando participar. E nós escolhemos dois Legacy Events, né, o Cleanser e o Caretaker, onde o Cleanser, após o jogador eliminar 100 inimigos, né, ele vai adquirir o poder do corpo seco, que no nosso folclore seria uma semelhança de zumbi. E que esse poder seria que quando o jogador perdesse toda a vida, ele ia voltar com metade da vida, né? Metade do coração, na verdade, né? Não é metade da vida, metade do coração. Que seria mais uma chance, né? Para o jogador continuar no jogo. E pro Caretaker, a gente pensou em pôr uma passagem secreta, onde lá vai ser meio que a casa da Cuca, né? Um outro personagem do nosso folclore que se assemelha ao jacaré, onde vão ter lá vários ovos, né? E um ovo diferente, que caso a pessoa, caso seja implementado o Legacy Event, né? Caso seja permitido, no caso se a pessoa já jogou o jogo do Dino, né? Um desses ovos, que é o ovo diferente, ele vai se chocar e vai virar um dinossauro realmente, né? Um Dino que vai ajudar o jogador durante as fases. E bem, é isso, bora lá continuar. Bem, temas e categorias da Game Jam. Em tema, nós estamos abordando Retail Tale e Play to Learn nele. E botamos eles na categoria de Tales of Us e sociais da Game Jam, principalmente na questão de educação e impacto social. Jogo dos mitos brasileiros. É isso. Nosso jogo vai se basear nos mitos, histórias e lendas humanas brasileiras. Por que isso? Porque nós percebemos que não existem jogos grandes a respeito disso. O máximo que se são jogos pequenos e nós queremos mudar isso. Nós queremos ser essa nova fase, o jogo grande da vez. E bem, o jogo atualmente está para PC. Pensamos com certeza em mudar para console, pelo estilo do jogo que nós queremos abordar. Ele é um jogo de plataforma em pixel art, desenvolvido na Unity. E usamos como referência principalmente Hades e Celeste, principalmente mesmo Celeste. O estilo de mecânica rápida, sempre mudando, você tendo que pensar rápido. É isso que a gente quer pro jogo. Objetivo: a gente tem como objetivo divertir o jogador, com certeza. A gente quer prender o jogador nesse jogo. E além disso, a gente quer educar. A gente quer trazer a parte educativa sobre a nossa história, nosso folclore brasileiro. Queremos mostrar essa história de cada mito que existe no nosso Brasil. Sobre a gameplay. Bem, a gameplay vai se passar na floresta, um ambiente meio escuro, meio darkness, né? Onde o jogador terá que sobreviver a partir das bênçãos que ele vai buscar. No caso, atualmente nós fizemos 3 bênçãos, do Boi Bumbá, a do Saci e do Curupira. Onde o Boi Bumbá terá o dash dele, né? O jogador vai poder dar um dash onde poderá quebrar paredes e tudo mais. O Saci, ele vai fazer saltar mais alto, né? Fazer o jogador subir em plataformas mais altas. O Curupira, além de atordoar os inimigos, ele vai ter um poder de ocultação, ele vai poder ver o que está oculto, como uma plataforma invisível, um item escondido. E essa diversidade que a gente tá querendo trazer pro jogo, essa diversidade de uma mecânica rápida, de às vezes você tá com o Boi Bumbá, tem que pegar o Saci no meio do caminho e fazer um outro caminho, o jogador vai ter que enxergar o todo no mapa para poder entender, pera, como é que eu vou passar daqui? É isso que a gente quer trazer. Mostrar um pouquinho da gameplay aqui, iniciozinho de gameplay, só pra ter uma noção um pouco do que a gente quer mostrar, né? Bem, é um pouco da gameplay, só pra dar uma resumida aqui no que a gente quer, vai ser esse estilo de jogo e mais um pouco, com certeza. Até porque nós queremos trazer no futuro a ideia de que há um vilão por trás, há um inimigo onde vou deixar em segredo, quem sabe no futuro.
Nós já acertamos quem vai ser esse inimigo e bem, é isso que a gente tá tentando trazer, essa diversidade. Um diferencial do nosso jogo é a gente quer reviver nos jovens brasileiros a questão do folclore, a questão dos mitos. A gente tá querendo trazer isso e com um estilo de jogo que envolve uma mecânica um pouco complexa, mas simples ao mesmo tempo, onde você tem que ser rápido. Você usa poucos botões, poucos controles, porém você tem que ser um cara ágil, que a gente quer trazer esse desafio pro jogador. E aquela questão daquela curiosidade em querer achar os pergaminhos, como mostrei pro vídeo ali, mostrou informação sobre o Saci até. E a gente quer tentar trazer essa questão da educação nesse meio. Plano de negócio. Bem, a gente pensou num plano de negócio entre jovens na faixa etária dos 3 a 21 anos, nosso público-alvo. Questão de monetização. A gente quer tentar trazer um primeiro episódio gratuito, porém disponibilizar outros episódios que tem mais fases, mais mitos, mais lendas assim pro jogador. É esse tipo de modelo que a gente quer adotar, que a gente acha que vai funcionar, que funciona desse jeito. Bem, pós-Game Jam, com certeza a gente pensa em melhorar o jogo, a gente quer continuar o jogo, porque a gente sabe que o nosso jogo tem potencial. E, bem, a gente pretende com certeza adicionar outras coisas meio que diferentes no meu jogo que demonstram nossa cultura, como lendas urbanas como a loira do banheiro e, quem sabe, personagens icônicos como até mesmo o ET Bilu. Quem sabe? Bem, o time foi composto por Ayrton, que foi o programador, Eric, que cuidou da parte do som, eu, Matheus, que foi o programador e artista, Rafael, que foi o roteirista e artista, e Tércio, que cuidou do level design da nossa fase. E bem, aí está nossos contatos e até.